a detecção de sítios arqueológicos por métodos não invasivos, no fundo a detecção remota de sítios arqueológicos, sem a utilização dos recursos tradicionais da prospecção, da verificação ao olho das realidades que existem no terreno, é uma coisa que existe na arqueologia já há várias décadas, nomeadamente na arqueologia, enfim, dos países mais evoluídos. Em Portugal, isto tardou um pouco mais, talvez tenha começado com a introdução da fotografia aérea, da utilização da fotografia aérea. Mais tarde, houve algumas experiências, há mais ou menos uns 20 anos, com a prospecção geofísica aplicada à arqueologia. Nós, na ERA, começámos a trabalhar muito cedo com recurso a equipas estrangeiras altamente especializadas, com resultados muito animadores, mas sempre num contexto de projetos de investigação, que um exemplo é os Perdigões. Hoje em dia, todos temos computadores no campo, temos iPads, temos drones, temos geofísica, temos uma série de ferramentas de registro diferentes. Mas aquilo que há a salientar é a importância desta passagem das formas como nós registamos a arqueologia do analógico para o digital. O tradicional na arqueologia ainda passa muito pelo desenho com uma fita métrica, com uma bolha, com um nível, mas na ERA nós tentamos estar sempre a par com as novidades tecnológicas, mesmo que elas já existissem noutros países e não no nosso. E no âmbito do Odyssey, em 2019, mais ferramentas de registro. Não o drone em si, apesar do drone ter uma tecnologia, ter um conjunto de tecnologias superior a todos os outros drones que nós usamos. A grande vantagem está, na verdade, em todos os equipamentos que é possível, ou seja, todo o hardware que é possível acoplar ao drone, nomeadamente o sensor LiDAR, a câmara térmica e a câmara multiespectral. Isso fez-nos apostar decididamente no avanço para um projeto de investigação que permitisse não só cruzar mais métodos de recolha de dados, de forma não intrusiva e sem recurso puro e simples à observação no terreno, e portanto essa tentativa de começar a cruzar dados de várias fontes e avançar depois para o terreno para a confirmação. Nós fazemos um levantamento com fotografia multiespectral ou equipamento de LiDAR e os resultados que vamos ter, portanto os modelos digitais de terreno, permitem-nos direcionar a nossa prospecção para sítios onde nós consideramos que haver um enorme potencial de haver um sítio arqueológico. Podemos inclusive, caso não tenhamos acesso, em vez de pedir para desmatar uma área um bocado às cegas, podemos pedir para desmatar uma área específica e ir a essa área específica, portanto poupamos tempo e recursos. E depois, utilizando a nossa plataforma, o nosso algoritmo, conseguimos até, se tivermos, sobretudo a partir do momento que tivermos o levantamento LiDAR nacional e multiespectral, ainda antes de ter de ir ao sítio, conseguir planear os trabalhos para as zonas de maior potencial arqueológico. Portanto, conseguimos gerir e programar um projeto de uma forma muito mais eficaz, eu diria. Portanto, estas no fundo foram as grandes motivações do projeto, aliar tecnologia à capacidade humana de identificar e caracterizar sítios arqueológicos, nomeadamente em territórios em que a visibilidade é escassa. Com o drone, e nomeadamente com este drone, e nomeadamente com este sistema LiDAR, permite-nos ter microtopografias do terreno, a partir do céu, o que nos vai permitir ver estes grandes sítios, mas também os pequenos, e vai permitir ver sítios onde antigamente não os conseguíamos ver, em zonas com muito mato, em zonas de acesso muito condicionado, como em zonas montanhosas. É um projeto que tem muitas fases. Nós fazemos o levantamento, no caso do LiDAR ficamos com uma nuvem de pontos, georreferenciada. Com essa nuvem de pontos georreferenciada conseguimos criar vários documentos digitais, o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, que depois é tratado com vários instrumentos, várias ferramentas de visualização,
com essas ferramentas de visualização, depois dessa imagem tratada e anotada, é alimentada para o algoritmo treina com as imagens que lhe fornecemos e, portanto, fica habilitado a prever para determinado tipo de sítio a possibilidade de ele ocorrer em determinada área. E nós, o objetivo máximo disto é, no futuro, no final do projeto, conseguirmos pedir numa área de interesse qual é a probabilidade de haver X sítio arqueológico ou todos os sítios com potencial arqueológico. O mais entusiasmante ou o mais surpreendente dos resultados obtidos pelo Odyssey é precisamente a confirmação de que é possível aliar este tipo de tecnologias de recolha de dados e que é possível a isso aliar a capacidade de análise rápida dos dados e de identificação de pontos no território de potencial interesse arqueológico. E, portanto, isto faz com que o paradigma da prospecção arqueológica, ou seja, da identificação por arqueólogos de vestígios arqueológicos no território, seja completamente ultrapassado, ou seja, complementado com um imensíssimo impacto ao nível da quantidade de dados que passamos a dispor através da utilização destas tecnologias. Não é? Seria fácil se existisse um drone onde nós acoplávamos um sistema LIDAR e ele passasse no território e quando pousasse nos dissesse logo onde estão os sítios. Não é isso que acontece. O drone e os sistemas que são acoplados servem para recolher dados, tal como um arqueólogo quando tira uma fotografia, a fotografia não tem interpretação, a interpretação é feita pelo arqueólogo ou pode ser até corrigida em programas de processamento de fotografia. Tenho alguma experiência a trabalhar com arqueólogos e, portanto, já compreendia um pouco mais a sua linguagem. Mas no início é muito complicado. Porquê? Porque um arqueólogo olha para a mesma coisa que nós olhamos de forma diferente. Para ele, um processo de classificação de dados, por exemplo, ou de detecção, ele vê isto numa abordagem diferente. Nós olhamos para modelos matemáticos, para modelos numéricos, tentamos olhar também para aquilo como um modelo orientado a objetos, mas temos que olhar sempre para essa modelação. Então, estamos mais centrados em resolver determinados problemas, enquanto um arqueólogo não. Olha para aquilo, então, mas não é possível conseguirmos tirar esta parte daqui, e nós às vezes temos também que dizer calma. E depois também foi um problema de linguagem inicial, é que muitas vezes eu interpretava determinadas expressões arqueológicas, às vezes não as interpretava bem, e só mais tarde é que numa conversa, e por isso é que é bom conversarem, só numa conversa mais detalhada, trocar aqui algumas ideias, é que eu percebi que alguns termos arqueológicos não eram exatamente aquilo que eu pensava que eram. Todos os dados que recolhermos e as interpretações que fizermos dos dados, que é tão ou mais importante que os dados, obviamente isso será plasmado em relatórios que serão enviados à tutela do património. A ERA, no fundo, pretende fazer isto também para prestar serviços. Não é? Ou seja, nós com o projeto Odyssey estamos a desenvolver uma tecnologia e formas de trabalhar que vão ajudar, antes de mais, as nossas equipas a desenvolver trabalhos mais consistentes, mais rigorosos, que permitem aos nossos clientes ultrapassar limitações que os métodos tradicionais de identificação de sítios arqueológicos não conseguiam ultrapassar. E este tipo de projetos, e aliás o Odyssey já foi apresentado também aos alunos da universidade, e causa logo um impacto e uma vontade de colaborar, por ser impactante, pelo que se está a desenvolver, por ser um projeto que tem uma aplicação mais investigação à ação, que eu acho que é muito, muito importante, quer sentir que aquilo que está a fazer tem uma aplicação prática e muitas vezes isso não é reconhecido noutro tipo de projetos de investigação. E portanto eu acho que isso é fundamental, cada vez mais, existir esta interação entre o sistema científico-tecnológico nacional, que é alimentado pelas universidades e pelos centros de investigação, e as empresas. E acho muito bem que sejam as empresas a liderar este processo, porque são elas que conseguem definir melhor o que é importante e serem mais pragmáticas naquilo que é importante inovar e resolver, e os tais problemas que são necessários resolver. O que é que nós pensamos? Vamos, ao nível daquilo que é a inteligência artificial, vamos ter que ensinar o algoritmo a
identificar nos levantamentos LIDAR, nas fotografias aéreas, nas fotografias multiespectrais, térmicas, enfim, naquilo que sejam os dados que são fornecidos, ensinarmos a máquina a identificar diferentes tipos de realidades. E começámos por procurar tipificar realidades arqueológicas muito características. Pensámos nas mamoas, ou seja, nos monumentos megalíticos que ainda têm preservado aquilo que era a mamoa, ou seja, os túmulos que os cobria. Pensámos nos recintos fortificados, por exemplo, nos castros, nos recintos com muralhas, que são materialidades muito também típicas de determinados períodos. A Universidade de Aveiro esteve envolvida em 3 atividades num projeto Odyssey. Por um lado, o desenvolvimento da plataforma do Sistema de Informação Geográfica, que deu suporte à representação e ao armazenamento de toda a informação produzida, quer os novos dados que foram adquiridos no âmbito do projeto, quer outros que já existiam na posse do consórcio antes do projeto começar. Ligada à plataforma, foi também desenvolvida uma ferramenta mobile para que os arqueólogos possam ir a campo e continuar o processo de anotação da informação que está a ser adquirida. Depois, a segunda linha de trabalho, que na verdade se transforma em 2, tem a ver com o processamento dos dados propriamente ditos. Portanto, nós tínhamos como objetivo a identificação automática de sítios arqueológicos com base em dados adquiridos utilizando informação aérea, portanto, sejam eles dados de LIDAR, sejam eles dados de imagem digital nas suas mais diversas formas. Essas 2 linhas, uma focou o tratamento do que nós chamamos um processamento de baixo nível, portanto, de utilizar características da imagem para perceber a ocorrência ou não de um desses sítios, e o segundo foi uma linha mais na área da inteligência artificial, que foca o uso de aprendizagem profunda para podermos inferir essas ocorrências. É preciso alimentar com mais sítios, ter critério na escolha dos sítios arqueológicos que vamos, espero eu, no futuro, alimentar este algoritmo, a máquina. Mas pronto, basicamente o processo é o drone, há um planeamento, o drone recolhe dados, o drone pousa, esses dados são introduzidos num sistema e esse sistema é que nos dá o output. Entre estas coisas, podemos dizer que é semi-automático, porque o processamento dos dados, o planeamento da missão é humano, a classificação dos dados é humano e a parte de inteligência artificial é só a parte já quando os dados entram dentro da máquina, não é? Quando se pensa em inteligência artificial, estamos a falar em dotar o computador de software, portanto, programas de computador, que possam interpretar dados e tomar decisões. No caso concreto deste projeto, quando pensamos em dados, pensamos nos dados que adquirimos utilizando equipamentos aéreos, sejam eles aviões, drones ou qualquer outro tipo de tecnologia que permita sobrevoar uma certa zona e adquirir dados. Dados esses podem ser representações do terreno ou podem ser imagens. Quando eu penso em representações do terreno, penso em imagens que mostram o declive ou mostram aquilo que é a imagem do chão, se nós conseguíssemos, por exemplo, retirar toda a vegetação ou outro tipo de perturbações. Portanto, isso são dados visuais, são imagens como nós, seres humanos, as interpretamos. Portanto, a inteligência artificial é o processo, é o desenvolvimento do software, é o equipamento físico que permite a conjugação das 2 coisas. Portanto, eu tenho os computadores, tenho todo o seu processo de processamento, tenho o software, os programas que estão a ocorrer nesse computador. A inteligência artificial resume-se a nós ensinarmos o computador a trabalhar com um certo tipo de dados e a produzir os resultados. Este processo de ensino é que pode então ser feito de uma forma supervisionada ou não supervisionada. Supervisionada significa que eu cataloguei um conjunto tão grande quanto possível de imagens, dizendo-lhe que naquela posição existe uma mamoa ou naquela posição existe um recinto fortificado. E fiz isso 1, 2 vezes, 3, 100, o que eu conseguir com base nos dados que eu tenho. E depois, o que o software, o que os programas vão fazer é olhar para aquelas imagens e, como sabem que naquela zona existe uma mamoa, vão percebendo de forma automática quais é que são as características relevantes para que aquela zona seja uma mamoa. Um projeto como este já tem uma componente de investigação, porque eu estou a tentar aplicar
mesmo que sejam modelos existentes, numa área para a qual não existe trabalho feito. Que se conheça, havia trabalho limitado no uso da inteligência artificial na área da arqueologia. Ainda por cima, se eu começar a aprofundar esta minha explicação em área da arqueologia, usando dados LIDAR que foram adquiridos com drones, e se eu combinar esta sequência de trabalho, isto é inovação, isto foi inovador. Juntar a arqueologia, juntar a detecção remota e juntar a parte de inteligência artificial para tentar, de alguma forma, automatizar e aumentar o número e o mapeamento de novos sítios arqueológicos. Eu acho que, sinceramente, este projeto, obviamente, ficou imensa coisa por fazer, há imensa coisa que ainda é necessário fazer, mas permitiu, essencialmente, criar bases. Por exemplo, nós já ficamos a saber que para determinados fins podemos aplicar esses algoritmos ou não. O mesmo se vai passar, por exemplo, na inteligência artificial. É possível conhecer que determinada arquitetura de rede, neste caso, que foi utilizada como transfer learning, ela é positiva, que já tinha sido aplicada para outro tipo de classificações, algumas que foram testadas. Vamos verificar se para este fim ela tem algum potencial ou não, e se esse potencial pode ser usado depois para outro tipo de classificações. Portanto, isto é extraordinário. Posso estar enganado e se daqui a 100 anos alguém for ouvir esta entrevista, poderemos chegar à conclusão que o que eu vou dizer é mentira, mas eu penso que a inteligência artificial vai continuar a ser sempre relacionada com a interação dos humanos. Porque, por mais que estes modelos evoluam, por mais coisas que eles possam começar a inferir sozinhos, o papel do humano no loop, no ciclo do processo, vai ser sempre essencial. Ou no início, quando do datar dos dados, de os anotar, ou no final como forma de supervisionar ou de filtrar a informação que é produzida. Vamos concretizar no caso do projeto Odyssey. O arqueólogo teve um papel fundamental porque foi a entidade responsável por fazer a anotação dos dados, numa primeira instância. Na última fase do processo, estão a ser, porque é um processo que ainda está a decorrer, estão a ser os arqueólogos que estão a ir a campo e a confirmar se os resultados da máquina são ou não são aquilo que eles dizem ser. Portanto, foram feitas inferências de mamoas, ou seja, foram estimadas que elas pudessem existir naquele sítio, e os arqueólogos, com o seu conhecimento que têm, com a forma como abordam o tema, vão ao sítio e tomam a decisão final. Esta decisão no limite, e é isso que nós vamos tratar no futuro, vai ser de novo incorporada no modelo para que ele aprenda cada vez melhor o que é que são mamoas, o que é que são castros, etc. Eu acho, por exemplo, que a inteligência artificial dos dias de hoje, aquilo que vai fazer é libertar as pessoas para elas verdadeiramente poderem pensar. E o que elas têm que fazer é usar a tecnologia para, com o pensamento crítico que elas têm, conseguirem evoluir. Se não fizermos isso, não vamos conseguir evoluir. Sei que isto é um bocadinho difícil de compreender agora, mas eu acho que vai haver um nível de abstração. Isto é como tudo, há pessoas que o sabem fazer, outras pessoas que não sabem fazer. Mas não vamos ter aqui, eu diria, pessoas incultas, nada disso. Acho que as pessoas que verdadeiramente têm conhecimento numa determinada área e têm que o ter, elas vão conseguir evoluir muito mais, porque elas vão ter um sentido crítico, elas vão estar sempre a testar a máquina e vão querer que a máquina evolua, mas com as perguntas certas, sendo críticas, indo ao cerne da questão. Eu sou professor universitário e tenho a perfeita noção de que a forma como eu vou dar as aulas no próximo ano letivo vai ser substancialmente diferente do que as que dei este último ano, com o aparecimento da inteligência artificial e dos tais modelos de linguagem que agora são comuns e estão acessíveis a todos. Portanto, o arqueólogo vai ter que olhar para esta tecnologia, eventualmente como um aliado, mas também como uma tecnologia que vai ter riscos associados. Primeiro, porque vai ter que ter um espírito cada vez mais crítico, porque enquanto que agora limitava-se a confiar no seu olho, e isso era uma coisa objetiva, ele não tinha que se preocupar, era o seu olho, agora ele vai ter que não só usar o seu olho, mas até de uma forma mais crítica olhar para aquilo que o computador lhe está a dizer. Enfim, portanto, eu acho que esta dicotomia, né, é sempre uma mais-valia, uma ferramenta com vantagens e talvez com alguns riscos. Eu, se calhar, como arqueólogo e seguindo as conversas que tivemos nos últimos dias deste workshop, eu, se calhar, vou deixar de precisar de estar tantas horas a olhar para o Google Earth, porque, se calhar, a tecnologia vai-me levar a encontrar alguns sítios de interesse e eu só tenho que lá ir ao terreno, evitar ali aquelas horas todas no gabinete, mas também terei que ter o espírito crítico de que se é suposto naquela zona haver não sei o quê, porque os cacos à superfície me dizem que sim, mas a tecnologia me diz que não,
talvez valha a pena, devido à experiência que eu tenho e ao conhecimento que eu detenho, se calhar fazer ali um outro tipo de prospecção que não usando a tecnologia, porque essa está-me a ser inútil. Por exemplo, no Soares, no Alto da Pedrada, foi possível identificar, por causa dos dados da CIM Alto Minho, que foi um dataset importantíssimo para o Odyssey, não é? Porque era essencialmente a primeira cobertura sistemática que havia de dados LIDAR e também de imagem multiespectral de uma região, neste caso o distrito de Viana do Castelo, mas foram esses dados que ainda assim são de relativa baixa resolução, têm em torno a 2 pontos por metro quadrado, o que permite gerar modelos digitais com 1 metro de resolução espacial, mas ainda assim permitiu-nos identificar sítios como o Alto da Pedrada, que é o primeiro acampamento militar romano identificado até então em território português. Agora, claro, se aumentarmos a resolução dos dados, não é? Se fizermos aquisições com drone, seja fotogrametria, seja LIDAR, a resolução que vamos obter é muito maior. É este o momento ideal para poder explorar verdadeiramente o potencial destas tecnologias. E felizmente estamos já em condições de o fazer, porque o Odyssey permitiu criar essas bases. Trabalhamos essencialmente muito neste projeto com dados LIDAR. É importante diversificar o tipo de dados de fontes que vamos trabalhar. Trabalhamos essencialmente com um tipo de sítio, 2 tipos de sítios, mamores, sítios fortificados. É necessário ampliar e diversificar isso mais, mas pelo menos temos já as bases criadas para poder fazer isso. Eu creio que se tivéssemos um pouco mais de tempo, poderíamos explorar ainda mais algumas coisas. A pressão de termos que desenvolver um projeto, porque também existem outputs, não é? O projeto estava previsto para 3 anos, tivemos menos tempo para desenvolver, por um processo normal, não é? Por Covid, por restrições de tempo, que falta aqui amadurecer algumas questões dos dados em si, relativamente até à qualidade dos dados, porque isso poderá, no futuro, melhorar, por exemplo, a própria diminuição de falsos positivos na filtragem. E isso é muito importante também para depois alimentar, por exemplo, a área da inteligência artificial. Porque, por exemplo, na inteligência artificial podem-se usar os dados em bruto, mas também se podem usar outro tipo de dados como foram usados, que são gerados a partir de uma primeira filtragem, de um primeiro pré-processamento. E, portanto, a qualidade desses dados, a normalização desses dados, bem como os produtos criptográficos gerados a partir desses dados, a sua qualidade também é importante para depois alimentar o resto. Para mim, no mínimo, é uma pequena revolução e eu acho que a verdadeira exploração do potencial dos resultados iniciais que obtivemos neste projeto vai ocorrer justamente quando os dados LIDAR da cobertura nacional, que está neste momento a ser feita pela DGT, pela Direção-Geral do Território, onde vai haver uma cobertura LIDAR acompanhada de imagem multiespectral e temos também já algoritmos preparados para, a partir desses dados, fazer inferências, nomeadamente no que refere às mamoas, a recintos fortificados e a ideia no futuro é incrementar para outros sítios arqueológicos. Vamos conseguir já a uma escala nacional fazer esse mapeamento automatizado de sítios arqueológicos. Muito breve, o que vai acontecer é que tanto um arqueólogo como pessoas de outras áreas, na área das ciências sociais e na área até das letras, vão poder eles próprios, não digo desenvolver o software, mas melhorar o software, e o software per si vai estar acessível porque não vai ser necessário usar uma linguagem de programação de baixo nível. Vai ser necessário pessoas que tenham um verdadeiro conhecimento numa determinada área para poderem fazer evoluir esse próprio sistema. Eu posso saber de linguagens de programação, posso ser programar, mas se eu não entender num determinado modelo, seja uma área de negócio, seja um produto, seja um problema que eu quero resolver, com os anos de experiência que eu tenho, são essas pessoas com essa experiência de anos acumulados que vão saber modelar bem esse sistema e aí usá-lo e fazer com que ele evolua. Não são as pessoas da área da computação. Um projeto como o Odyssey ou este tipo de tecnologias vai permitir um avanço brutal nos processos de conhecimento, nos processos de investigação científica sobre o passado, porque acrescenta-nos
informação que a olho nu os arqueólogos, antes de fazerem escavações, não conseguiam aceder. Temos já exemplos, por exemplo, de castros que estão cobertos de floresta e que nós, com os levantamentos de lidar, conseguimos perceber qual a estruturação, a organização das muralhas, a organização das edificações que foram construídas dentro do castro, as ruas, a organização espacial, e fazemos isso sem qualquer escavação arqueológica, em muitos casos. Ou seja, temos logo, à partida, antes de começar a escavar, nós temos uma quantidade imensa de informação que permite às equipas de investigação organizar não só o seu processo de investigação e planear devidamente as ações de investigação, como fica disponível logo no momento inicial de um processo de investigação uma quantidade imensa de informação sobre um sítio arqueológico. Nós vamos poder ter aqui acesso a muito mais informação e, portanto, vamos poder tratar melhor o nosso património arqueológico. Nós tratamos aquilo que conhecemos. Aquilo que não conhecemos, nós não podemos tratar. Resta saber se depois o Estado português e a sociedade portuguesa terá condições para, face a uma explosão de sítios arqueológicos e a uma multiplicação dos sítios arqueológicos que existem no território, ter capacidade de tomar conta desses novos sítios que vão surgir. Isso é uma outra questão que vai surgir, obviamente.